Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Bem, hoje é um dia especial para o nosso trabalho, e nós estaremos concluindo o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Em todas essas semanas, inúmeras semanas, onde nós estudamos esse livro, e hoje nós vamos concluir com as sugestões das dos últimos temas aqui da prece. Acabado esse livro, normalmente nós o colocaríamos na prateleira para, numa eventual ocasião, abri-lo novamente. Mas não é por aí. Esse livro deve ficar na nossa cabeceira, na cabeceira da nossa cama, talvez na mesa da cozinha, na hora que a gente vai comer também pode dar uma olhadinha, para que possamos tê-lo sempre ao nosso lado, porque as orientações que a gente tem aqui nesse livro são para a nossa vida, né? Ele, na realidade, é um manual de como nós devemos encarar as dificuldades da vida, os ensinamentos que Jesus nos traz na busca do nosso crescimento moral. Esses dois últimos temas que a gente vai comentar, que ainda são preces, a gente já vem falando aqui há um bom número de semanas que só se fala de prece, né? Que é a prece, como fazer a prece, por que fazer a prece. Então, nós já estamos mais ou menos catedráticos no que diz respeito ao conceito da prece. E hoje, como são dois assuntos assim muito ligados à nossa humanidade toda, eu vou me concentrar mais exatamente no tema da prece do que no conceito da prece. A gente já falou sobre preces gerais, preces pessoais, preces pelos outros, né? Preces pelos nossos irmãos encarnados. E hoje o assunto é doentes e obsedados. Quem não tem na família uma pessoa, um amigo doente ou que passa por um momento difícil de doença, algum espírito que perturba as pessoas, em alguns casos, todos nós temos conhecimento de casos desse tipo, né? Então vamos procurar entender um pouquinho mais a questão do que é o conceito. Os espíritos nos dizem que a forma de orar não é o importante. O importante é como o nosso sentimento na oração. Então, para que a gente possa ter a percepção exata de como se dirigir a Deus, né, ao alto para fazer a prece, nós vamos buscar o conceito. Então, quando a gente fala de doença, ou graves ou não graves, todos nós já passamos por uma experiência de uma doença, ou estamos passando, né? Por quê? E toda a humanidade passa por isso. É um assunto que todos nós temos praticamente no nosso dia a dia, né? Então, o que nós temos que pensar? Primeiro, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou seja, nós estamos constantemente sendo testados, sendo provados. Independentemente de sermos bons espíritos ou maus espíritos, termos elevação moral ou não termos elevação moral, o nosso grau de elevação faz com que nós tenhamos que encarnar num planeta de provas e expiações.
Jesus também encarnou num planeta de provas e expiações há uns 5 ou 6 bilhões de anos atrás, mas ele encarnou num planeta de provas e expiações, porque todos nós temos que passar pela experiência da carne e passar pelas provas. A diferença está em aceitarmos as provas, entendermos por que Deus nos coloca esses testes e optarmos por seguir pelo caminho reto ou começarmos a reclamar, achar que Deus está de mal conosco e criar situações que fazem com que essas dores se tornem cada vez mais acentuadas pelos nossos desvios. Tem um livro psicografado pelo Chico, do Emmanuel, que chama O Consolador. Que é uma série de perguntas e respostas que um grupo de espíritas fazia para Emmanuel. Emmanuel levava essas perguntas para o plano espiritual respondia e ele trazia as respostas. E uma das perguntas que fizeram para ele foi justamente a respeito dessa elevação de Jesus. Como é que foi a carreira elevatória ascensional de Jesus? E a resposta que veio foi a seguinte: Jesus, passando pelas provas, como todos nós passamos, ele teve uma ascensão reta, ou seja, ele nunca se desviou. Então, a dor é comum para todos, as dificuldades são comuns para todos. O importante é a gente entender, estudar, compreender o porquê da dor e aceitar. É a resignação, é o entendimento. Isso faz com que as dificuldades que a gente tem desses momentos para frente vão se diminuindo, porque nós temos uma aceitação, um entendimento. Então nós passamos a entender que Deus não está nos castigando, Deus está nos preparando para que nós possamos nos elevar. As tentações são comuns para todos, né? As dificuldades, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida é comum para todos. Basta que nós saibamos administrar isso e, através do estudo, através do entendimento, aceitar e tocar a nossa vida para frente com mais resignação. É o resistirmos às tentações que a gente coloca no Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, né? Para que Deus nos ajude a resistir às tentações. E, infelizmente, a maioria da humanidade que hoje está aqui no nosso planeta, ela não está bem resistindo às tentações, né? Pelo contrário, ela está se entregando. Desde as coisas mais pequenas até as grandes, a gente tem sempre exemplos de conhecimento de situações. A gente mesmo passa por situações semelhantes, né? A gente vai no restaurante comer uma feijoada e vem aquela cumbuca bonita, gorda, cheirosa, assim, né? E a gente fala, se eu comer tudo isso aqui, eu vou passar mal. Né? A gente sabe, mas a gente come. E depois a gente pede para Deus ajudar a fazer a digestão. Né? Então, é preciso a gente resistir a essas tentações. Né? Levar a coisa na forma, eu preciso comer, preciso me alimentar, mas tudo tem um limite. Eu sei qual é o meu limite. Né? Eu sei quando eu abuso do meu limite. Com a bebida, com a comida, em várias situações da nossa vida, a gente passa por situações semelhantes. E isso é que causam as nossas doenças, porque nós vamos gastando o nosso corpo de uma forma excessiva. Então os órgãos começam a passar por dificuldades. E isso aí vai nos ocasionando as dores, as doenças. E nós precisamos, então, sair correndo. E Deus, inclusive, ele é tão inteligente, tão bondoso, que ele inspira os homens
para criarem remédios para curarem as nossas dores. E se ele deu essa oportunidade, nós não devemos deixar de usar isso. Né? Não é só ajoelhar e fazer prece. Ajoelhar e fazer prece faz parte do tratamento, mas do tratamento médico também faz parte. Então nós temos que usar todas as oportunidades que Deus nos dá, né? E também a própria medicação ser levada de uma forma racional, sem exagero. Tudo aquilo que é exagero pode nos causar um mal, pode nos causar uma dor, e nós temos que tentar evitar. Então, existem alguns casos em que uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa cheia de bons pensamentos, mas é doente. Ou uma pessoa que nasce com uma doença. Né? Isso também são situações decorrentes de nossas vidas anteriores. Porque nós estamos aqui não só para uma existência, estamos aqui para passar por várias, como já passamos por outras. Então, tanto as doenças que a gente adquire nesta encarnação, quanto as que a gente já carrega, já traz, são consequência dos nossos desvios anteriores ou atuais. É sempre um mesmo processo. O tempo, para nós, desde que nós fomos criados por Deus como Espírito, nós passamos a ter uma vida eterna e várias encarnações. E várias vezes nós vamos ser postos à prova, vamos acertar, vamos errar, e temos que carregar isso. Por isso, as dores. Isso é um processo. Então, toda a oração que a gente tem que fazer para a dor, para curar a dor, ou nossa, ou de um amigo, ou seja de quem for, é sempre nesse sentido, de que a pessoa se entenda por que ela está passando por aquele momento. O que ocasionou aquela dor? O Agostinho, inclusive, dizia isso para a gente se conhecer melhor. Quando vai deitar, antes de dormir, a gente passa o dia na cabeça e vê tudo aquilo que fez de bom e de ruim e procura se corrigir. Toda vez que a gente procura se corrigir, a gente vai perceber o que fez de errado. Não é? Então, você consegue repassar os momentos que te causaram, que provocaram aquela situação de dor ou de penúria, e você busca se corrigir, e busca entender o porquê daquilo. E com isso você próprio, com esse estudo que se faz a respeito de si próprio, você já começa a participar da sua cura, independentemente de estar com acompanhamento médico ou não, que nunca deve ser evitado. Então é sempre você trabalhar, né? Então é o teu consciência, o tratamento material que o médico possa te dar e, evidentemente, a prece que você vai fazer, ou para você mesmo, ou para um terceiro, no sentido de que que Deus nos ajude, nos alivie, na medida do possível, e com resignação, que é uma coisa muito importante, uma palavrinha muito importante que a gente não deve esquecer, a resignação, que é exatamente o entendimento de tudo isso que nos leva a sermos resignados. Né? O segundo item é a respeito da obsessão. Aqui a coisa já é um pouco mais complicada, porque envolve sempre mais um elemento, mais um ser, né, nessa situação que nos causa as dificuldades. E aqui no livro, os espíritos dizem assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito imperfeito exerce sobre um indivíduo.
apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem que se perceba isso, né, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. É aquele caso mais extremo, né, onde a pessoa acaba perdendo a noção, a razão, alguns casos até que chegam à loucura, né? Então é sempre a ação de um ser sobre outro ser. Aqui no caso eles falam em ser imperfeito, ser mal. Na realidade nenhum de nós é perfeito, ainda somos todos imperfeitos, né? Então qualquer um que não se policie, que se entregue à ira, qualquer coisa semelhante, pode estar sendo obsessor de alguém, né? Ou pelo seu pessimismo, pela sua visão negativa das coisas, abre os canais para que algum outro espírito nos cause alguma perturbação. São casos sempre que levam, na realidade, a obsessão praticamente qualquer dor, qualquer sofrimento que nos cause problemas e dor, né, não deixa de ser uma obsessão. Às vezes é a gente mesmo se obsidiando, né? Como é no caso da gente cair no prato da feijoada até o fim, é uma obsessão que a gente mesmo está causando para si, né? Então é preciso a gente ter a noção de que é uma vigília que a gente precisa ter para não permitir que nos causem alguma perturbação ou que nós possamos causar. Existem casos de obsessão que, na realidade, o obsessor não é o espírito que está desencarnado, é o próprio ser que está encarnado. Tudo que ele faz, tudo que ele comete de bobagem, de erros, ele acha que foi o obsessor. Quando ele está andando na rua, ele tropeça, fala, o obsessor que me fez tropeçar. Ou ele vai pegar um copo, o copo cai da mão dele e fala, o obsessor quebrou meu copo. Na realidade, ele está dando trabalho para o espírito que ele acha que ele está obsidiando algum espírito por aí, né? Então, é o caso inverso, mas também acontece, né? A gente vê pessoas que são assim, né? Tudo que acontece, a culpa não é minha, alguém proporcionou essa situação para mim. Então, a obsessão é uma situação que requer, antes de qualquer coisa, raciocínio, lógica, fé, conhecimento. Ou seja, é preciso que a gente conheça razoavelmente esse livro aqui, o livro do Espírito. Por isso que eu digo que ele deve ficar na nossa mão, porque passamos o livro inteiro. Eu convido vocês para lerem pelo menos essa semana ou a semana que vem o primeiro capítulo, que vocês já leram há algum tempo atrás, mas vocês vão ler de novo e vão ter um outro entendimento pelo mesmo capítulo que vocês já leram. Porque houve um tempo de crescimento, de conhecimento, onde vocês sedimentaram a moral que o Cristo traz, evidentemente não totalmente, a gente não vai conseguir, numa encarnação só, sedimentar a moral do Cristo, é muito difícil. Leva algumas encarnações, algumas milhares, talvez. Mas a cada vez que a gente lê, a gente percebe novas. Já essa palavra aqui estava aqui, antes eu não percebi, e ela é importante no meu entender hoje. Então, é um constante estudo. A gente que já tem um pouquinho de tempo de estudo na doutrina, uns 50 e poucos anos de estudo na doutrina, mas cada vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa nova, um entendimento diferente e mais elevado. Isso é constante. Então eu convido vocês para que não deixem de fazer isso.
esse estudo é um estudo que deve ser constante. E isso vai fazer com que a gente saiba fazer uma prece para qualquer situação. Então, a obsessão, que seria, teoricamente, a influência de um mau espírito sobre nós, na medida em que nós cresçamos moralmente, nós vamos criando barreiras para sermos assediados por esse espírito. Porque na medida em que a nossa moral cresce, um espírito imperfeito, ele perde o contato, ele perde a possibilidade de estar nos prejudicando. Então, é um estudo constante, uma forma de você sempre estar se protegendo, independentemente de classificar como obsessão, ou como isso, ou como aquilo. As palavras dos Espíritos dizem isso em vários trechos, em várias respostas do livro dos Espíritos. As palavras não significam nada. O importante é o conceito, é aquilo que você guarda na tua cabeça, no teu coração, no teu sentimento, e traz isso para a tua vida, para você e para o teu próximo, para você ajudar o teu próximo, para você estar sempre em contato, né? Então, basicamente, é isso. O conhecimento, a prece, essa é uma outra coisa muito importante, e eles falam aqui também, né? E quando você tem um mal físico, você precisa combater com a matéria. Ou seja, você está com uma dor, você está com uma doença, você está com um remédio. A matéria não se resume na comida, no remédio. Os fluidos que nós recebemos através de um passe, através de uma oração que alguém faça para nós, ou que nós mesmos façamos, são elementos praticamente materiais, apesar de não serem palpáveis, mas são sensíveis. E é uma forma de nós tratarmos nosso corpo, nossa matéria também. E especialmente quando nós temos um problema de obsessão, a nossa elevação, a nossa prece, a nossa conversa com o obsidiado. Eu tive uma experiência nesse sentido com uma pessoa aqui no centro, que ela tinha alguém que estava acompanhando já há algum tempo, e toda vez que ela vinha aqui no centro, esse cidadão ficava na porta, evidentemente, ele não entrava porque ele não tinha condição de entrar aqui. A pessoa sentava na cadeira, começava a chorar, e só parava de chorar quando ia embora. E o cidadão lá esperando por ela, esse obsessor, depois a acompanhava, e isso já foi por muito tempo. E um dia ela conversou comigo e falou: olha, eu não consigo, eu chego aqui, eu choro, eu me sinto bem, mas eu começo a chorar, não paro de chorar. Eu me sinto aliviada, mas eu saio lá fora, tudo começa de novo. Então eu falei para ela, senta aqui, lá embaixo, na porta. Porque o camarada devia estar logo ali do lado de fora da porta. Senta aqui, vamos conversar. Você precisa entender que você está passando por uma situação difícil. Então você precisa fazer o teu sentimento chegar no sentimento desse cidadão que está te perturbando. E como você tem já um conhecimento da doutrina, explica para ele, conversa com ele mentalmente, explica para ele que aquilo que ele está fazendo com você não sabe por quê, você não sabe quem é, mas aquilo está prejudicando a você, mas está prejudicando a ele também, porque ele está te causando um mal. E a lei de causa e efeito vale para você e vale para ele. Então você explica para ele que ele vai sofrer as consequências daquele mal que ele está fazendo para você. Então, em vez de ele se sentir bem, ele vai acabar se sentindo cada vez pior.
faça esse diálogo mental. E ela fez esse diálogo mental por algumas vezes e acabou. Acabou. Ela ficou numa boa, resolveu a situação, assim, muito simplesmente. Só com um pouco de conhecimento que a gente tem, né? E é capaz de transmitir, fazer com que esse espírito, provavelmente não era uma situação extremamente grave, né? Mas era uma situação que estava perturbando a moça e se resolveu dessa forma. E isso vale para tudo. Nós vivemos um tempo muito, está longo, né? Para acabar. Está muito longo. Vivemos uma situação no mundo hoje onde a oração é uma coisa muito importante. O mundo todo está se dividindo em eu sou isso, eu sou aquilo. Então eu te odeio porque você não é o que eu sou. E isso está se espalhando pelo mundo todo. Nós estamos vivendo uma situação de antagonismo do mundo inteiro. Né? É consequência dessa tal transição planetária que a gente está passando, mas a nossa oração é fundamental. Não fazer oração para que o outro mude de ideia e aceite a minha ideia. Não é essa a situação. É a situação de que nós dois possamos nos entender em paz, em harmonia, com amor. E com isso a gente pode envolver o planeta numa situação de oração mais elevada e conseguir que a situação melhore um pouco para nós podermos continuar a nossa batalha aqui no planeta. Que Deus nos abençoe.